E aí pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouco do cálculo do centro de massa, primeiramente de um sistema de partículas e depois de um corpo extenso, certo? Então vamos começar falando aí sobre o centro de massa e primeiramente, inicialmente vamos falar para vocês aí o que é o centro de massa, de um sistema de partículas. Então nós podemos dizer que ele é o ponto que se move, como se toda a massa desses corpos estivesse concentrada nesse único ponto. Então o que você teria? No sistema de partículas você tem várias partículas. A partir do momento que você define o centro de massa de todas essas partículas, a gente acredita que toda a massa esteja concentrada nesse ponto, se movendo através dele, ok? Então, é o que nós estamos dizendo aqui, ó, é o ponto que se move como se toda a massa do sistema estivesse concentrada nele, tá? Como é que a gente faz o cálculo do centro de massa? Então, o cálculo do centro de massa é feito da seguinte maneira. Vamos pegar um sistema de eixos, né? Então, vamos colocar aqui, ó, um sistema de eixos, x, y. E vamos colocar as massas em determinadas posições, inicialmente falando somente no eixo X. Então eu vou colocar uma massa na origem, então aqui é a posição X1 da massa N1, ok? E vamos colocar uma massa N2 na posição X2. Certo? Então, como é que a gente vai achar o X do centro de massa? O X do centro de massa vai ser algum ponto localizado aqui, nesse caso, entre M1 e M2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a fórmula. X do centro de massa vai ser igual a M1 X1 mais M2 X2 sobre M1 mais M2. Então, é o produto da massa pela sua posição, somado do produto da segunda massa pela sua posição, dividido pelo somatório da massa, tá? O somatório das massas. Então, nós podemos dizer assim, que o X do centro de massa corresponde ao quê? A 1 sobre M, onde M é a massa total, Mzão é a massa total, do somatório de todos os M's I, X, I, onde I vai de 1 até o infinito. Pronto. E aí eu encontro então o X do centro de massa. Se eu quiser colocar, por exemplo, uma terceira partícula, um M3 agora aqui, ó. Então, um M3... numa posição agora x3 e y3, repara que y1 e y2 valem zero, então aqui eu teria y1 e também o y2 valendo zero, mas eu teria agora o y3 diferente de zero. Como é que eu acharia o y do centro de massa? Então, o y do centro de massa vai ser m1 y1 mais M2, Y2, mais M3, Y3, tudo sobre M1, mais M2, mais M3. Pronto. Então, nós vamos ter que o Y do centro de massa corresponde a 1 sobre M, onde M é a massa total, M1, M2, M3, do somatório de todos os M's I, Y, I, onde I vai de 1 até o infinito. E se você estiver no plano tridimensional, você estiver, por exemplo, trabalhando também com o eixo Z, o Z do centro de massa vai ser o quê? 1 sobre M do somatório de todos os MI, ZI, onde I vai de 1 até o infinito. Tá?
Então, essa é a maneira que nós temos para calcular, né, a posição do centro de massa quando você está lidando com um sistema de partículas, ok? Então, vou sair desse quadro onde nós estamos trabalhando com o sistema de partículas, né, e vou entrar agora, né, vamos trabalhar agora com um corpo extenso, certo? Então, já volto. Bom, pessoal, então nós tínhamos visto, né, como é que se calculava o centro de massa, né, de um sistema de partículas, e agora vamos falar um pouquinho sobre o corpo maciço, e vou pegar um corpo maciço linear, como se fosse uma barra, tá? Então vamos pensar como é que a gente faria para calcular o centro de massa de uma barra linear, ok? E homogênea, né? Vamos pensar uma barra linear e homogênea. Bom, primeira coisa, tá? O que nós sabemos? Nós sabemos que, por exemplo, o x do centro de massa de um sistema de partículas corresponde a 1 sobre m do somatório de todos os m'i xi, onde i vai de 1 até o infinito ou até o enésimo elemento, tá? Bom, se a gente traduzir isso agora para uma linguagem um pouquinho mais avançada, então, né, vamos matematizar e transformar esse somatório numa integral. Então nós podemos dizer que quando nós estivermos trabalhando com um corpo maciço linear, pensando no comprimento dele, o x do centro de massa vai corresponder ao quê? A 1 sobre m da integral, tá? Então agora repara aí que a gente vai estar trabalhando com essa integral aí, associada ao quê? Ao x e ao dm. Certo? Então x dm. Tá? Então vamos analisar o seguinte, tá? Vamos pensar agora no y do centro de massa. Então o y do centro de massa vai ser o quê? 1 sobre m da integral de y dm. E o z do centro de massa vai ser 1 sobre m integral de z dm. Beleza. Agora olha só, a gente está tratando de um corpo maciço, né? Então vamos pensar num corpo maciço e homogêneo. Então vamos pensar o seguinte, se ele é maciço e homogêneo, ele tem uma determinada densidade volumétrica. Então nós podemos dizer que a densidade volumétrica, né, é massa sobre volume. Só que se ele é maciço e homogêneo, a gente também pode dizer que essa densidade volumétrica é dada por dm dv. Então eu posso dizer que dm é dada por ρ dv. E aí o meu x do centro de massa, ele passaria a valer 1 sobre m integral de x ρ dv. Certo? Então estaria aí, né, o cálculo, né, do nosso centro de massa, né? X vezes ρ vezes dv, ok? Bom, mas aí tem um detalhe, né, gente? Como é que a gente determina esse m aqui? Né? Vamos pensar nesse m como sendo a massa total do corpo. Então a massa total do corpo também pode estar escrita aqui, ó. Então isso aqui é a mesma coisa que você escrever m sobre v. Tá? Então, se eu pegar um pedacinho da massa, dividir por esse pedacinho de volume, se eu pegar um pedacinho infinitesimal da massa por um pedacinho infinitesimal do seu volume, se eu pegar a massa total pelo volume total, essa relação sempre vai ser a mesma. Então, eu também posso dizer que esse m aqui vai ser igual a ρ vezes v. Então, olha o que nós temos, que o x do centro de massa vai ser 1 sobre ρ vezes v integral de x ρ dv. E aí eu posso cortar o ρ com o ρ. Então, corto esse ρ com esse ρ aqui, e aí nós temos que o x do centro de massa é igual a 1 sobre v da integral de x
dV. O y do centro de massa, 1 sobre v da integral de y dV. E o z do centro de massa vai ser 1 sobre v da integral de z dV. Tá? Então, está explicado aí, né, os cálculos para você determinar o centro de massa quando você trata com um sistema de partículas e quando você trata, né, de um corpo maciço e homogêneo. Detalhe, tem que ser homogêneo para que a gente possa ter essas relações aqui. Ó, tá? Essas relações saem devido à homogeneidade do corpo. Beleza? Vamos ver aí como é que vão ficar os exercícios agora em relação a isso. Eu vou apagar o quadro e já retorno. Bom, galera, o negócio é o seguinte. Nós vamos pegar agora um corpo maciço linear e vamos tentar achar o centro de massa dele, ok? Bom, uma coisa nós já sabemos. O centro de massa dele fica no meio dessa barra. Tá? Então a gente já sabe que a resposta, nesse caso, né, a gente sabe que a resposta tem que ser L sobre 2, porque se você tem essa barra, né, linear, homogênea, né, com comprimento L e massa M, então se eu tenho uma barra, imagina que ela seja totalmente homogênea, e eu quero procurar um lugar onde eu deixo o centro de massa dela, provavelmente o centro de massa está no meio dessa barra. Então, a princípio, eu já estou acreditando que eu tenho que encontrar a resposta como sendo L sobre 2, ok? Bom, primeira coisa importante, um corpo maciço e linear. Nesse caso, eu não vou trabalhar com densidade volumétrica. Como eu estou pensando em linha, eu vou trabalhar em densidade linear. Então, eu sei que a densidade linear, então, densidade linear vai ser dada pela letra lambda. Então, o lambda, ele corresponde ao quê? A toda a massa dividida pelo comprimento. Ou seja, dm dx. Porque eu peguei um elemento de massa e um elemento de comprimento ali. Tá? Então, dm dx, se eu tirar um pedacinho dessa barra, ela tem que ser uma amostra, em termos de densidade linear, de toda a barra. Certo? Bom, mas o que nós sabemos? Que o x do centro de massa corresponde ao quê? A 1 sobre m da integral de x dm. Bom, mas quanto vale dm? Então, dm vai ser m dx sobre L. Então, daqui nós tiramos, ó, que o dm ele corresponde a m dx sobre L. Tá? Então, vem para cá. X do centro de massa vai ser 1 sobre m integral de x m dx sobre L. Bom, mas o m e o L são constantes. Ó. O m e o L são constantes. Então, eles vão sair da integral. X do centro de massa vai ficar m sobre m 1 sobre L integral de x dx. Certo? Bom, nós temos que ter limites de integração. Se essa barra toda vale L, então, ou seja, ela vai de 0 até L. Esse é o comprimento da barra. Então, nós vamos integrar o x de 0 a L. E aí eu posso cortar esses m's aqui. Então, o x do centro de massa vai ser 1 sobre L de x ao quadrado sobre 2 de 0 a L. Então, o x do centro de massa vai ser 1 sobre L de L ao quadrado sobre 2. E aí eu posso cortar o quadrado com L. Então, o x do centro de massa vale L sobre 2. Conforme nós já tínhamos imaginado no início do problema. Né? Eu já havia dito que provavelmente para uma barra linear homogênea, o centro de massa deveria estar no centro dessa barra. Então, confirmamos que o x do centro de massa é igual a L sobre 2.
Então tá aí, né, o cálculo, né, do centro de massa de uma barra linear. Ok? Então, esse aí era o assunto que nós queríamos mostrar para vocês, né? Cálculo do centro de massa para um sistema de partículas e cálculo do centro de massa, né, de um corpo maciço, nesse caso um exemplo até aplicado aqui de uma barra linear. Tá certo? É isso aí, pessoal. Valeu, até mais ver.